O que me pediram para falar hoje à noite é relacionado à família, relacionado especialmente à nossa visão a respeito do casamento. Um dos textos que me intriga é o texto de Efésios, capítulo de número 5, quando o Senhor Jesus, ou quando o apóstolo Paulo, desculpa, faz uma analogia do casamento em relação à igreja e Cristo. Vocês se lembram daquele capítulo todo, né, que eu não vou ler, mas eu quero destacar uma parte final. Parece que o apóstolo Paulo muda de assunto muito rapidamente, mas ele está inserido dentro do tema quando ele fala a respeito do marido e da esposa, e aí no final ele diz assim, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É quando ele afirma, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu sempre fiquei pensando, por que o apóstolo Paulo mudou de assunto tão rapidamente, né? O fato é que nós temos que nos lembrar que existem 4 categorias de abordagem das Escrituras. Como é que nós abordamos as Escrituras? Como é que nós lemos o texto bíblico? A primeira categoria não se encontra nas Escrituras, que é a lei da contradição. Nós não encontramos nas Escrituras nenhuma contradição. Há uma consistência no caráter de Deus, e essa consistência do caráter de Deus não permite propriamente que Deus seja antagônico. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve a sua carta aos Romanos, a grande preocupação dele é exatamente esta, de defender a consistência do caráter de Deus, que se tornou, na verdade, a grande luta da reforma protestante no século XVI, porque Lutero dizia o seguinte, que Deus justifica o injusto. E aí, então, a teologia de Tomás de Aquino diz absolutamente, Deus não justifica o injusto, Deus justifica o justo. E aí, então, toda a teologia de Tomás de Aquino é fundamentada nesta declaração, Deus justifica o justo. No batismo, a criança recebe uma centelha da luz divina, e aí então ela vai crescendo em santificação até um ponto tal, quando ela chega num padrão absoluto de santificação e de justiça pessoal, e Deus então olha para essa pessoa e diz assim, é justa, está justificado. O problema todo é o seguinte, como é que nós vamos chegar lá, né? Se Deus for fazer conta das nossas iniquidades, quem é que subsistirá? Não é verdade? Esse que é o grande problema. E as Escrituras, então, nos mostram que este é o assunto por excelência. A questão de que Deus não é contraditório. Deus não admite para si a lei da contradição. Deus justifica o injusto, mas Ele o faz de forma justa, porque Ele provê justiça fora do injusto, de tal forma a justificar o injusto. Esse foi o grande problema enfrentado pela reforma protestante do século XVI. A Igreja Católica admite que é praticamente impossível alguém chegar nesse status, por isso o purgatório, onde você vai para uma antessala do inferno, né, para purgar os seus pecados e fica lá 10 mil anos, 20 mil anos, até você se purgar, você se limpar, né? Lutero enfrentou o mesmo drama, por exemplo, que enfrentou a Madre Teresa de Calcutá. Lutero tentou justificação através da sua própria, das condições de sua vida pessoal. Chegou ao ponto que ele não conseguiu, até que lendo o livro dos Salmos encontrou o conceito da graça de Deus, e aí então ele teve uma compreensão de que efetivamente Deus não justifica o justo. Aí ele cria esta frase latina, simul justus et peccator,
ou simultaneamente justo e pecador, porque Deus não infunde justiça em nós, mas Ele imputa a justiça que é dele, a justiça de Cristo fora de nós, que é uma declaração que propriamente não produz nenhuma mudança em nós, mas produz uma mudança de status nosso perante a face de Deus. Esse é um problema de Deus. Então, veja só, toda a discussão em torno desse ponto, que não se admite a lei da contradição para a leitura das Escrituras. O budismo admite. O budismo diz que Deus é uma mão que aplaude. O budismo afirma que Deus é Deus e não Deus na mesma relação e na mesma proporção. Por isso, a representação de Deus através do yin e do yang. Lembra aquela figurinha do yin e o yang? Que é o mal e o bem, que são iguais e que se repulsam, anulando-se a si mesmos. Impossível, impossível. Quando eu era professor de teologia sistemática, de vez em quando alguns alunos vinham com perguntas marotas, e pergunta que não é para o professor responder. Eles não estavam muito interessados na resposta do professor, eles queriam colocar o professor numa situação constrangedora contra a parede, né? Aquela pergunta assim, clássica, né? Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele não possa movê-la? Deus não pode. Mas qualquer que seja a resposta do professor, ele fica em maus lençóis. Porque se você diz que ele não pode, então você está limitando o poder de Deus. Se você diz que ele pode, você está limitando o poder de Deus da mesma forma. Então a resposta é essa: Deus não pode. Por quê? Porque Deus não pode ser inconsistente. Ele não pode criar um outro Deus. Existe uma série de coisas que Deus não pode, ainda que a gente tenha um conceito muito claro na nossa mente a respeito da onipotência de Deus. Mas a onipotência de Deus não significa que Deus pode tudo. Ele pode tudo na sua criação. Na criação Ele pode tudo. Mas em relação ao seu próprio caráter, Ele não pode mentir. Ele não pode ser injusto. Não é verdade? Então, não há inconsistência em Deus. Esse é o primeiro princípio que eu queria que vocês observassem. O segundo princípio é que existem duas outras coisas que parecem ser contraditórias na Bíblia. As duas outras coisas, primeira, as declarações paradoxais. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Não é paradoxal? Como é que pode alguém que é fraco ser forte, né? Mas os paradoxos são meramente fraseologias, elas são ditas desta forma. Se você puder dizer de uma forma mais reta, você evita o paradoxo. Porque você pode dizer a mesma coisa afirmando o seguinte: quando eu sou fraco, eu sou mais dependente de Deus. E em sendo mais dependente de Deus, eu sou forte. Percebeu? Você disse a mesma coisa de forma não paradoxal. Então você encontra diversos paradoxos nas Escrituras, que é só então fazer uma releitura que o paradoxo desaparece. Mas agora tem um terceiro ponto, que é mais complicado ainda, que os teólogos chamam de antinomias. Nomos, lei. Leis que são opostas, mas que elas não se fundem, elas são mantidas em tensão. Por exemplo, quando Jesus orou e disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho a não ser a quem ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho, a quem o Pai o quiser revelar. Aí a gente diz assim, soberania absoluta de Deus na salvação, não é verdade? Mas aí vem alguma coisa que infelizmente puseram um subtítulo que não está no texto bíblico, né? Porque o versículo subsequente é esse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você percebe que dentro disto nós encontramos diversas
tendências para que se explique estas duas leis colocadas ali, que são opostas entre si. Por exemplo, os hipercalvinistas dizem o seguinte: Deus é soberano 100% e o homem não é responsável. São os hipercalvinistas. Aí resolveu o problema, na verdade. O enigma, 100% de um lado, 0% do outro lado, né? Os arminianos fizeram diferente. Deus é soberano 50% e o homem é responsável 50%, né? Deus abriu mão propriamente do seu poder para oferecer aos seres humanos o livre-arbítrio, que é uma tolice. Livre-arbítrio não existe, né? Como é que resolve este problema? Porque as Escrituras afirmam categoricamente que Deus é soberano 100% e os seres humanos são 100% responsáveis. Como resolve este problema? Não resolve. Esse problema não é mantido em fusão, ele é mantido em tensão. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, faz o seu sermão, que é um sermão simplesmente extraordinário, e ele, num certo ponto, ele diz assim, falando a respeito de Jesus, ele diz assim: tendo sido este, Jesus, entregues pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Você percebeu? Soberania absoluta de Deus na morte de Jesus, a ponto de Jesus mesmo ter afirmado: a minha vida eu a dou voluntariamente, ninguém me tira da minha mão, este mandato eu recebi de meu Pai, né? A ponto de na cruz ele não ter propriamente sido matado, ele entregou o seu espírito, mas ele morreu. Então o texto lá diz assim: tendo sido este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vírgula, vós o matastes. Como é que você coloca essas duas coisas, né? Juntas? Elas não são mantidas, portanto, em fusão. Você não pode fundir essas duas coisas, mas elas são mantidas em tensão. E toda tensão, ela na verdade, produz em nós um desejo de solucionar a tensão, mas elas não são solucionadas. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Então eu já falei sobre três coisas: a lei da contradição que não se aplica, os paradoxos que você encontra e que você pode mudar a fraseologia, e as antinomias, que são realidades, leis que não se fundem, mas são mantidas em tensão. Mas vem uma quarta coisa, que é muito encontradiça nas Escrituras, especialmente na literatura paulina: mistérios. Mistérios. A palavra mistério aparece 22 vezes na Bíblia. E o apóstolo Paulo usa esta palavra 18 vezes. Nenhuma vez para falar a respeito de coisa misteriosa propriamente, que a gente tem que adentrar neste ambiente, no templo dos mistérios entre colunas. Definitivamente. Não é isso que Paulo está falando, não. Só conhece os introduzidos. Não. Mistério é aquilo que você sabe, mas não sabe. Aquilo que você sabe, mas não sabe. A palavra mistério é traduzida na Vulgata Latina por sacramento. Ou melhor, realidades que são visíveis e que apontam realidades que são invisíveis. Na verdade, nós temos um monte de coisa que a gente sabe, mas não sabe. Tem um monte de coisa que a gente sabe, mas não tá. Tem algum físico aqui que estudou e é um professor não de educação física, mas professor de física? Não, né? Então eu posso falar a besteira que eu quiser, né? Os cientistas não sabem definir a natureza da luz. O que é luz? Não sabem definir. Mas sabe de uma coisa? Eu não preciso filosofar sobre a luz. Eu sei o que é luz, ainda que eu não saiba o que é luz.
Eu não sabendo o que é luz, eu chego num quarto escuro, o que eu faço? Acendo a luz. É a mesma coisa em relação ao amor de Deus. Como é que Deus decidiu amar a você que não é amável? Este provavelmente seja um dos grandes enigmas da existência humana. Deus amar a nós que não somos amáveis, porque Ele não encontra uma nesga de amor em nós para que seja atraído a ponto de nos amar. A ira de Deus permanece sobre nós, essa que é a verdade, né? E textos e mais textos falam a respeito da ira de Deus. E é uma doutrina extremamente preciosa, mas só que nós tratamos essa doutrina de uma forma muito... tratamos muito mal essa doutrina. Porque nós comparamos a ira de Deus com a nossa própria ira. Não é verdade? É que nem aquele pai, né, que chega em casa iracundo, né, e a mãe vê o pai chegando e diz para os filhos assim: cuidado, o papai está chegando. Tem nada a ver com Deus, né? A ira de Deus é resultado propriamente do seu senso de justiça. Deus não pode, na verdade, justificar o injusto, que se ele for fazer isto, na verdade ele se torna corrupto, e tal como o injusto o é. Já pensou aquele juiz lá de Curitiba, vendo os autos do processo, as acusações irrefutáveis contra o bandido, e agora ele releva tudo isso, passa a mão na cabeça do salafrário? Impossível! Porque se ele fizer isso, ele se torna tão corrupto quanto corrupto. Como resolver este problema? Mistérios. Na verdade, Deus colocou na criação toda impressões digitais, porque nós não temos condições de conhecer a Deus de uma forma cara a cara, face a face. Ninguém jamais viu a Deus. Grande parte das nossas definições em relação a Deus é pela negativa. Deus é infinito. Porque se você consegue colocar Deus dentro de uma definição, você colocou Deus dentro de uma caixinha. Deus, na verdade, se perde na nossa mente no meio de milhões de definições. Quanto mais nós definimos, mais nós pomos infinitos. Deus não pode ser conhecido desta forma. Por esta razão, então, Deus coloca impressões digitais. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. E é por isso, então, você viu que eu fiz um rodeio tremendo para chegar num único ponto. É por isso, então, que o apóstolo Paulo diz o seguinte, quanto a marido e mulher, ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, fazendo analogias entre o marido como Cristo e a esposa como a igreja ataviada, adornada, né, embelezada, banhada, purificada. Então, quando nós realizamos um casamento, quando nós vemos um casamento acontecendo, de alguma forma, claro, diferente do que nós entendemos, do que a Igreja Católica entende, mas de alguma forma há um conceito sacramental, algo visível que aponta para algo invisível. O marido é Cristo, ou melhor, ele representa Cristo, ele aponta para Cristo, e a mulher aponta para a igreja ataviada. Nós somos esses representantes. Na verdade, meus irmãos, querendo ou não, mesmo reconhecendo o pecado da raça humana, a depravação da raça humana, todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou melhor, nós somos semelhantes nesse sentido de representantes de Deus. Nós representamos a Deus. Toda tentativa de representar a Deus através de imagem, de escultura, Deus abomina. Os textos da Bíblia fazem chacota dessa possibilidade. Tem boca e não falam.
Tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam. Por quê? Porque a única imagem que Deus admite é aquela que tem boca e fala. Tem olhos e vem, tem coração e pulsa, tem pés e andam. Qual é essa imagem? Sou eu e é você. No entanto, por causa do pecado, esta imagem ela foi dilacerada, ela foi quebrada em pedaços, mas a imagem continua lá. Por isso, irmãos, quando nós falamos a respeito do pecado, o pecado também é o uso dos dons de Deus para o pior. É por isso que os teólogos chamam o pecado de a tremenda pecaminosidade do pecado. É o uso do melhor. Nós não poderíamos pecar se Deus não nos desse, na verdade, condições, porque para pecar você precisa ter inteligência. É o uso do melhor para o pior. Então, de qualquer forma, nós, os seres humanos, representamos realidades espirituais que estão numa outra dimensão, para além de nós, que é, na verdade, invisível, mas que se visualiza através da obra criada por Deus. São as suas impressões digitais. Eu fico assim muito preocupado com aquelas pessoas que dizem que tem uma espécie de contato assim íntimo, com a divindade, Esses dias atrás eu estava lendo um livro. Eu gosto de ler uns livros para ficar com raiva, Eu li um livro, eu falei assim, eu quero ler para ficar com raiva, Um livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. E aí o Benny Hinn diz o seguinte, que pela manhã o Cristo glorificado vem a ele enquanto ele está no banheiro fazendo a barba. E o Espírito Santo pede ao Benny Hinn a agenda do Benny Hinn para incrementar a sua agenda. Aí o MacArthur, John MacArthur, teólogo extremamente importante e conhecido, tem vários livros em português, um dia encontrou-se com Benny Hinn e perguntou para ele assim, Benny Hinn, você encontra-se com Cristo glorificado dentro do seu banheiro e você continua fazendo a barba? Então, irmãos, esta familiaridade obtusa, esta intimidade maluca, não é uma coisa encontradiça nas Escrituras. Por exemplo, Jeremias teve um encontro com Deus e ele caiu como morto. Jesus teve um encontro com Cristo glorificado. Agora no Novo Testamento, Cristo apareceu a ele. E João, simplesmente ele foi avassalado, a ponto de Jesus pôr a mão nele e dizer assim, não temas, sou eu, João. Então, queridos, nós temos conhecimento a respeito de Deus através de meios pelos quais Ele nos provê para conhecê-lo. E um dos meios é exatamente as suas impressões digitais deixadas sobre a natureza. O homem, o marido, representa Cristo. A esposa representa a igreja. E aí então o casamento, meus irmãos, é na verdade uma das representações mais eloquentes da divindade e do propósito de Deus para com a sua igreja, ataviada, adornada. É por isso que existe a igreja. Estou falando igreja agora no sentido de ajuntamento. Não existe igreja na frente da televisão quando você fica vendo o Hernandes Dias Lopes. Isso não é igreja. Igreja é esse ajuntamento aqui. E o ajuntamento é exatamente para isso, para produzir entre nós esta convivência santificadora, porque na verdade as Escrituras dizem o seguinte, que a mulher crente santifica o marido que não é crente, e vice-versa. Por isso os nossos filhos são santos. É na convivência, na presença dos santos que nós somos santificados. Nós estamos aqui hoje à noite para receber, na verdade, o impacto
impacto da palavra de Deus, o impacto da água da palavra de Deus, que nos lava, nos purifica. Nós vamos sair daqui purificados, pode ter certeza disso, né? Na medida em que a palavra de Deus vai sendo jorrada no nosso meio, e a gente toma essa ducha da palavra de Deus. Aqui, irmãos queridos, nós estamos vivendo como numa espécie de salão de beleza espiritual. Eu detesto salão de beleza. Eu já fui ao salão de beleza acompanhar minha esposa. É um negócio traumático, né? Não. Eu fiquei assim horrorizado de ver aquela coisa, né? Eu achei que era uma tortura chinesa, né? Eu falei para a Regina, eu falei assim, nunca mais entro num salão de beleza. Então eu fazia o seguinte, ficava do lado de fora. Quando eu terminava, ela saía, uau, que linda, né? Cabelo sedoso, o rosto. É isso que Deus está fazendo conosco na noite deste dia. Ele está nos colocando num salão de beleza para nos purificar. Então, queridos, o casamento que é isso como igreja e Cristo, ele tem, na verdade, princípios espirituais que o regem. Existem N textos nas Sagradas Escrituras, mas Salomão coloca algumas coisas que me chamam a atenção inicialmente. Você se lembra quando Salomão diz assim, existem 3 coisas que me deixam assim, abestalhado, boca aberta. O caminho da serpente na penha, os navios nas sendas dos mares e a águia no seu voo. Todas essas 3 coisas é para que ele diga a respeito da 4ª coisa, que ele diz assim, mas há uma 4ª que aí sim, ele perde o fôlego. Então, quais são, na verdade, as ilustrações que se aplicam dessas 3 coisas para a 4ª coisa? Primeiro, o caminho da serpente na penha, o caminho da serpente na pedra, não deixa marcas. Não existem 2 casamentos iguais. Os jovens aqui, você não tem como imitar o casamento do seu pai e da sua mãe, o casamento deles é um. Sui generis, sabe por quê? Porque não existe ninguém como você, e ninguém como a sua esposa. Portanto, queridos, este relacionamento de marido e mulher é um relacionamento dinâmico. Não é um relacionamento que você possa ter uma receita para viver bem. Não tem essa receita, é dinâmico. Cada momento um momento diferente. Ela é sui generis. Não existe outra mulher como a sua mulher. Deus jogou fora a forma. Fez aquela mulher para você e jogou fora a forma. Não existem 2 mulheres iguais. Em compensação, não existem 2 homens iguais. É por isso que não existem 2 casamentos iguais. É o caminho da serpente na penha. Segunda coisa, é o voo da águia nas alturas elevadas, né? Para além do que se pode imaginar. Porque, na verdade, queridos, a águia, ela voa fazendo força nos momentos iniciais, até que ela encontra ventos ascendentes. Quando os ventos ascendentes ela encontra, o que ela faz? Ela simplesmente plana, ela abre as asas, e ela deixa então, sem fazer esforço, subir às alturas. O casamento tem esse aspecto, nem tudo é você que vai poder fazer, é muito mais a graça de Deus, não é verdade? A bondade de Deus como ventos ascendentes, e você não fez nada, e o seu casamento é uma delícia. A 4ª coisa, a 3ª coisa comparada com a 4ª, é os navios nas sendas dos mares. Claro, Salomão está falando dentro de um contexto em que não havia bússola. Como é que o navio se engrava nas sendas dos mares? Olhando para as estrelas. Não olhe para as circunstâncias, não. Porque se você olhar para as circunstâncias,
o seu marido vai ficar mais cedo ou mais tarde barrigudo, não é não? Sua esposa vai ficar velha, não é não? Não olhe para as circunstâncias, olhe para os céus. Deus tem um propósito lá para cima. E esses propósitos de Deus, meus irmãos, se manifestam muitas vezes em circunstâncias adversas. Olhe para cima, mire os princípios espirituais que regem um casamento, né? E aí então, a quarta coisa que ele coloca assim, é o caminho de um homem com uma mulher. Haja mistério, não é não? Mulher assusta. E tem muito rapaz que tem medo de chegar perto das mulheres e assusta. Mulher pensa diferente da gente. Graças a Deus as mulheres são diferentes da gente. Esse negócio do feminismo achando que todo mundo é igual, é bobagem, balela. Deus criou dois seres diferentes do ponto de vista físico. Já pensou, reverendo, você casar com um homem barbudo que nem eu? Graças a Deus, nós somos diferentes, né? Eu me casei com uma mulher encantadora, suave, delicada, passava a mão no rosto dela assim, não sentia nenhuma coisa assim grudenta que nem a minha, né? Delicada, gentil, suave. Ai, saudades do beijo da minha amada. Bom demais, né? E é interessante, a Regina chegava para mim e dizia assim: meu bem, você viu o broche dela? Broche? Eu não vi nem ela. São detalhes, isso é coisa peculiar das mulheres, na é verdade. São seres diferentes que se juntam e um mistério, uma só carne. Fiquei casado 40 anos. E nesses 40 anos, uma das coisas que eu percebi depois, mais para frente, é que eu olhava para a Regina, eu sabia o que ela estava pensando, sabia os sentimentos dela. Ela olhava para mim, eu ia falar, eu já sei, meu bem, não precisa falar. Né? Essa coisa do idílio, do relacionamento de dois seres diferentes, porém paradoxalmente iguais. Iguais, porém paradoxalmente diferentes. Homem e mulher são diferentes, graças a Deus, graças a Deus. Casamento sempre foi alguma coisa que produziu um impacto nas Escrituras. Você encontra, na verdade, histórias e mais histórias de casamentos nas Escrituras. A primeira cerimônia nas Escrituras foi a cerimônia de um casamento, né? Quando Adão foi colocado ali no paraíso, e ele tinha tudo, não tinha? Adão tinha tudo, né? Ele não precisava de uma mulher. Qual o que? Precisava de mais, né? Ele tinha tudo. Ele tinha o senso do belo, porque, na verdade, ele organizava a beleza do jardim. Era um jardim regado, definido, diferente de uma mata qualquer. Era alguma coisa assim, pensada. E ele tinha, portanto, esse senso do belo. Ele tinha todos os frutos das árvores frutíferas, e frutos carnudos, gostosos, apetitosos, doces ao paladar, e não faltava comida, não faltava a ele trabalho, porque Deus deu a ele um trabalho, que era um trabalho extremamente importante, dar nome aos animais. E ele, enquanto dava nome aos animais, ele não só denominava, como dominava. Ele é vice-regente, ele domina a natureza, ele controla os animais. E na medida em que ele faz esta tarefa, cumpre esta tarefa, e deve ter sido uma tarefa prolongada, na verdade, deve ter durado muito tempo, né? Vai dando nome aos animais, é muito bicho, né? É muita ave.
Animais domésticos, animais selváticos, os que voam, os que estão nas sendas dos mares, os que rastejam e assim por diante. Aí ele vai percebendo uma coisa assim, que ele fica pura e simplesmente assim, ai, esse maravilhamento da criação, né? Porque para cada côncavo um convexo. Ele percebeu que para o leão, a leoa, eles curtiam a vida de igual para igual. Eles tinham relações sexuais que certamente, quando a gente vê a relação de animais, a gente fica assim, não é mesmo? É uma coisa simplesmente maravilhosa. Seres da mesma espécie que se reproduzem. Tudo isso impacta o coração de Adão. Ele tinha uma outra coisa, na viração da tarde, Deus falava com ele, na parte mais fresca da tarde, ele tinha uma devocional, já pensou, que coisa maravilhosa, na presença de Deus. O que faltava para ele? Nada. Mas Deus produziu toda esta ambientação, para que ele pudesse sentir no coração. É interessante. Isso é a sabedoria de Deus. Que tivesse, porque isso também implica num princípio da masculinidade. Amanhã eu vou falar sobre isso. Mas Adão teve essa necessidade. E aí então, o que Deus faz? No meio de tudo isso, quando Deus vai dizendo logo no início da criação, você se lembra lá no livro de Gênesis? Quando Deus vai falando, né? Ele diz assim, e disse Deus, haja, e há, haja, tudo pelo fiat de sua palavra. Agora o nosso primeiro pai não é mais pelo fiat da palavra de Deus, mas e claro, e é uma coisa assim, uma linguagem que a gente não entende muito bem, porque Deus não tem mãos, né? Deus não tem corpo, Ele é um espírito puro, então Ele pega do pó da terra, molda o nosso primeiro pai, e agora sopra nas suas narinas, e ele se torna então alma vivente, nefesh. A palavra alma significa exatamente isso, vento em movimento. A mesma palavra no Antigo Testamento, não psique do Novo, mas agora nefesh do Velho Testamento significa vento em movimento. É por isso que o vento em movimento, que é a palavra, lá no Vale dos Ossos Secos, produz vida. É exatamente isso que está acontecendo aqui na noite deste dia. Na medida em que nós vamos considerando os preceitos da palavra de Deus, estes preceitos vão produzindo vida, soprada sobre nós. E aí então, depois de ter criado tudo desta forma, a Bíblia diz o seguinte, que quando cria o nosso primeiro pai, e viu Deus que era muito bom, não era só bom, era muito bom, um representante autêntico. E a palavra bom na língua grega, kalos, significa é nobre, é digno. De repente, um tom que é negativo. No meio desta orquestra maviosa, só sons reconfortadores, de repente, não é bom, não é digno, não é nobre. Na verdade, essa palavra significa, a palavra kalos, é perigoso, não é bom que o homem esteja só. Deus podia ter criado 10 outros homens, né, para fazer um time de futebol lá no paraíso, né? Deus é sábio, Deus é sábio. Ele tem que criar, na verdade, uma condição em que mate a fome da alma. E aí ele o faz produzindo sacrifício. Ele faz o nosso primeiro pai cair em pesado sono. E aí ele rasga o lado do nosso primeiro pai. Por que Adão tem que cair em pesado sono? Porque vai doer.
Não é não? Dói. Ele tira de lá uma costela, ele tira de lá um osso, e faz daquele osso a mulher mais linda do universo. Era a única, mas era a mais linda, né? Não, era mais linda, né? Ele fica abestalhado, ele fica boquiaberto, estupefato. Ele acorda e a experiência dele é ver aquela mulher encantadora. E aí ele diz assim: afinal, esse osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ambos estavam nus, não havia nem pano para produzir barreira. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Fala a verdade, não é bonito isso? Você sabe que aqui nós temos os princípios iniciais norteadores. Quando Adão, no texto lá do livro de Gênesis, quando está escrito lá, ele diz assim: afinal, você sabe que não existe essa palavra no hebraico? Pega o texto lá no hebraico, se você sabe ler o hebraico. Se não sabe, eu estou explicando para você como é que está escrito lá. Né? A palavra final não existe. Na verdade, ali tem um som, é um som. Ele, quando olha para aquela mulher encantadora, ele fica sem fôlego, ele fica boquiaberto, maravilhado. Que coisa! Mas até hoje a gente não sente mais ou menos assim? As mulheres atraem, maravilham. Os homens honestos, dignos, são maravilhados pelas mulheres, não tem problema nenhum. Então ele não diz nada, ele faz um som. Quando ele olha para ela, ele diz assim: uau! É um som. E aí então se estabelece o primeiro princípio do relacionamento de um homem para com uma mulher: maravilhamento, extasiamento. É alguma coisa simplesmente inusitada. E Deus faz daquele relacionamento um relacionamento que produz algo que a gente não consegue sequer explicar, que são as relações sexuais. Deus é que fez. Quem inventou o sexo não foi a Playboy. Quando eu pergunto para você o que você é e você diz sou mulher, você está destacando o seu aspecto sexual. Quando eu digo assim, eu sou homem, eu estou destacando o meu aspecto sexual. Não há nada de errado, não. Deus, na verdade, nem mesmo a oração é mais importante do que as relações sexuais. Você sabia disso? O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo de número 7. Se alguém quiser se dedicar à oração, e então se afastar da sua mulher por algum tempo, que o faça por pouco tempo, para não ser tentado. As relações sexuais são extremamente importantes. E nós precisamos dizer isto para os jovens. Que eles aguardem, que eles esperem, porque no idílio há um maravilhamento. Os prazeres sexuais são maravilhosos, dados por Deus. Minha mãe, quando eu era menino, ela fazia minha lancheira, né? E colocava o meu lanche dentro da lancheira, e ela dizia assim: meu filho, coma na hora do recreio. E eu via muitos dos meus colegas comendo o lanche antes do recreio. E quando chegava no recreio, todo mundo ficava assim meio com a boca aberta, né?
Então, de vez em quando, falo com os jovens casais, né? Não coma antes do recreio, é no recreio. Aguarde. Eu conheci a Miss Alabama. A Miss Alabama é uma menina simplesmente linda. Linda. Eu ficava até com vergonha de conversar com ela, de tão bonita que ela era. Membro da igreja presbiteriana de Briarwood. E ela, conversando comigo, disse assim: o meu reinado como Miss Alabama, como crente que sou, é exatamente este. Aguarde, espere. Vale a pena esperar, porque o sexo é muito bonito. Então, queridos, você vê, Adão, ele está boquiaberto diante de um ser que é igual a ele, porém paradoxalmente diferente dele. Aí então ele coloca o texto lá de Moisés, no Pentateuco, e coloca diante de nós o segundo princípio. Afinal, este é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou melhor, homem e mulher são iguais em dignidade, diferentes em papéis. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí então, quando os fariseus perguntam a Jesus a respeito do divórcio, na verdade não é divórcio ali, é repúdio. Porque o que estava acontecendo é que alguns repudiavam a sua mulher, não lhes dava carta de divórcio, e então esta mulher repudiada, não divorciada, se juntava a um outro homem, e quando se juntava a um outro homem, configurava-se o quê? Adultério, que era punido por lapidação, por apedrejamento até a morte. E agora este safado que repudiou a sua mulher, e ela, por causa de uma necessidade de sobrevivência, se une a um outro homem, ela passa a ser adúltera e é morta. O que acontece com ele? O marido então, ela morreu, viúvo. Então, o malandro pode se casar novamente. Aí Moisés diz assim: olha, se alguém repudiar a sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. E é interessante, só há uma proibição lá no livro de Deuteronômio. A proibição é esta: se porventura alguém se divorciar, marido e mulher se divorciar, se casar novamente e não der certo o segundo casamento, não pode voltar para a primeira. Essa é a única proibição. Uma coisa impressionante nas Sagradas Escrituras, porque tem muita gente idiota dentro da igreja que diz assim: não, tem que voltar para a primeira. Não pode voltar, porque na verdade, meus irmãos, divórcio é uma coisa extremamente séria, é matar o outro em vida. E aí então a pergunta marota é esta: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Está falando de repúdio. Aí Jesus não responde a pergunta, porque a pergunta é marota. Qualquer que seja a resposta é constrangedora, né? Aí ele diz assim, você vê um tom de sarcasmo, né? Você não tem deslido? Ele está falando com quem? Ele está falando com... Tem que trocar? Acho que é bater. É? Vocês não ouviram o que eu falei até agora? Eu vou começar tudo de novo. Você percebe, é um tom de sarcasmo. Você diz: não tem deslido? Esses fariseus que se dizem assim, muito conhecedores da lei, sabem o Pentateuco, a Torá toda, não tem deslido? Chacota. E aí então Jesus coloca diante deles a resposta não de um casamento sujeito à bancarrota, mas de um casamento bem sucedido. Ele diz assim: não tem deslido que o Criador desde o princípio os criou homem e mulher? Interessante, não? O óbvio, porque não era tão óbvio assim. Não.
Olha, veja só, o primeiro princípio, depois do que você vê a questão do maravilhamento, né, e dessa a liderança masculina que dá nome, e ele deu nome para a sua esposa. Gente, liderança masculina é, na verdade, uma grande honra. Não se iluda, os homens têm uma grande honra, mas esta honra é mortal. Porque enquanto as mulheres sangram naturalmente, os homens são chamados a sangrar socialmente. Em outras palavras, se alguém tem que morrer, morra você, para proteger a sua esposa. Você sabe que meu pai me dava ordens desse jeito? Ele chegava para mim e dizia assim: meu filho, quando você sair com a sua mãe, põe ela para dentro da calçada. Sair com a sua irmã, para dentro da calçada. Você sair com a sua futura namorada, para dentro da calçada. Sua futura... Eu sempre fiz isso. Eu fazia como uma espécie de declaração de amor. No início eu não sabia o porquê. Por que o papai estava falando isso comigo? Depois eu descobri. Ele estava dizendo para mim o seguinte: meu filho, se alguém tem que morrer, morra você. Você é o escudo dela, não o contrário. Gente, hoje está acontecendo uma coisa estranha, né? Porque quando chega o perigo, os homens estão colocando a mulher na frente. Ela é o escudo. Pode abaixar. Eu vou berrar aqui, meu filho. Então, meus irmãos, é interessante. Igualdade, porém, paradoxalmente, diferenças. Não tem deslido o que o Criador desde o princípio os fez. E é interessante, a nossa versão em portuguesa abranda. Mas a palavra ali não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez macho e fêmea. Macho é para morrer. Nós vivemos para proteger as mulheres. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não admito que a mulher fale na igreja. Ele é extremamente educado, cavalheiro. Cavalheirismo tem acabado nos nossos dias, não é verdade? A gente não é mais cavalheiro. Nós precisamos voltar a sermos cavalheiros. Um dia perguntaram para Regina, o Lugero abre a porta para você do carro sempre? Ela falou assim: até na garagem. Porque eu tinha na minha cabeça um negócio. Todas as vezes que eu abria a porta para minha amada, segurava na mão dela para que ela saísse, eu estava dizendo para ela, em outras palavras: Regina, eu não dizia, mas eu estava demonstrando: Regina, eu te amo. Eu vou amar você até o fim. Nós estamos perdendo o cavalheirismo, irmãos. Os homens não são mais cavalheiros. Os rapazes, na verdade, estão perdendo a decência no relacionamento com as meninas. Eu tenho visto meninos brincando com as meninas de tapa. Quando o apóstolo Pedro diz que as mulheres são mais frágeis, ele não está dizendo que as mulheres são menos importantes. O que ele está dizendo é o seguinte: as mulheres são como cristal. O homem é como tijolo, é como vaso de barro. Cai e não quebra. Você pode ter certeza, você pode machucar sua esposa numa palavra, uma voz mais grosseira. As mulheres são mais frágeis, mais delicadas. Elas são cristal. Precisa ser cuidado, senão quebra. E é interessante, quando quebra, parece que não tem como consertar de novo, não é verdade? Estava com um casal dentro do meu gabinete, e o casal falando e tal, essa coisa toda. E aí ela disse assim: mas pastor, você sabe uma coisa? Foi há 28 anos atrás, no dia 7 de setembro de ano tal, às tantas horas, ela guarda tudo. Regina tinha uma memória de elefante,
guardava tudo. Por isso, queridos, cuidado no trato. As mulheres são delicadas. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, macho e fêmea. E aí vem o segundo princípio. Casamento, portanto, é entre um homem e uma mulher, iguais, porém paradoxalmente diferentes. Jesus está mostrando claramente que a relação entre um homem e outro homem é abominável. Estava no aeroporto de Belo Horizonte agora de manhã, e de repente 2 rapazes bonitos se beijando na boca. Eu senti um nojo. Mas está na moda, não está? Isso tem muito a ver com o feminismo. O feminismo, das propostas do feminismo é não mais relação de desiguais, mas relação de iguais, porque as feministas estão dizendo que o último reduto de imposição de um homem em relação a uma mulher é na relação sexual. Então se propõe não mais uma relação de desiguais, mas uma relação de iguais. O homossexualismo, meus irmãos, é abominável. Pecado contra Deus. É alguma coisa contra a natureza. Se existem gradações de pecado, o adultério é um pecado terrível, mas é menos terrível do que a homossexualidade. Relação de lésbicas, homossexuais. Eu tenho tido o prazer e o desprazer ao mesmo tempo de ter sido relator da Comissão de Relações Intereclesiásticas da Igreja Presbiteriana no momento em que se propôs a nossa reunião com a Igreja Norte-Americana. Aí então eu passei a conhecer aquela porcaria, uma igreja apóstata. Eu vi como o homossexualismo cresceu naquela denominação. Esses dias atrás eu estive em Boston. E aí, passando pelo centro da cidade de Boston, ali especialmente perto da Universidade de Harvard, tem algumas igrejas presbiterianas ali. E o que caracteriza a igreja presbiteriana agora nos Estados Unidos é a bandeira gay na porta da igreja. Igreja inclusivista. Irmãos, é abominável diante de Deus. Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Agora vem o segundo princípio. Por causa disso deixará o homem seu pai e a sua mãe. Tem que deixar pai e mãe. Tem que deixar pai e mãe. Sabe por quê? Porque a célula fundamental da sociedade humana é, na verdade, a relação de marido e mulher. Não existe outra relação mais profunda do que a relação de marido e mulher. A relação de pais e filhos é extremamente importante, mas os pais sábios são aqueles que bicam os seus filhotes para que eles alcem voo. Eu não estou me referindo à proximidade, eu não estou me referindo a morar perto, eu estou me referindo à interferência. É aquele marido que diz para a esposa dele assim: meu bem, mamãe faz um arroz muito mais gostoso do que o seu. Na barra da saia. Outra coisa que eu acho pura e simplesmente assim, fora de propósito, é marido chamar a esposa dele de mamãe. Como é que você vai levar a mamãe para a cama? Então, o deixar pai e mãe é porque a relação de marido e mulher formam a célula fundamental da sociedade humana. Não há nada que se compare com a relação de marido e mulher, nem pais e filhos é relação tão profunda. Eu de vez em quando, com uma saudade eu falo uma coisa dessa, eu de vez em quando agarrava a Regina em algum canto da casa, pegava a Regina e dava um abraço gostoso nela, um beijo. Que saudade que eu tenho de um beijo.
um beijo gostoso nela. E os meus 4 filhinhos, eles cresceram, nasceram um pertinho do outro, né? A minha primeira filha nasceu, 10 meses e 20 dias nasceu a segunda, nós demos um espaçozinho, nasceu o terceiro, e depois 1 ano exatamente do terceiro, nasceu o quarto, nasceram no mesmo dia. Era tudo pequenininho. E eu achava assim, muito bom, porque quando eu agarrava a Regina em algum canto da casa, eu via os 4 filhos vindo correndo e abraçavam a nossa perna. E eu estava com a consciência de que eu estava produzindo saúde psicológica, saúde emocional na vida dos meus filhos. Eu estava dizendo com aquele abraço à minha amada, que custe o que custar, doe aonde doer, doe em quem doer, papai vai amar a mamãe, e mamãe vai amar o papai. Nada nos separará. Portanto, algumas vezes eu defendi a minha esposa dos meus filhos, porque tem filho que quer levantar a mão contra a minha... Eu queria levantar a mão contra a minha mulher. O que é isso? Não. Aqui em casa, quem defende a sua mãe aqui sou eu, ela é minha mulher. De vez em quando a gente tem que fazer isso até contra os filhos, não. Porque o relacionamento fundamental da sociedade humana é o relacionamento de marido e mulher. Não tem deslido que o Criador desde o princípio os criou homem e mulher, por causa disso deixa o homem, seu pai e a sua mãe. Terceiro princípio, e se una a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A união. União é uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Existe uma linguagem que não precisa de palavras. Nessa união, essa linguagem é uma linguagem que muitas vezes, gemidos. É como se o homem estivesse dizendo, tudo que eu encontrar dentro de você, eu recebo. E a esposa está dizendo, nada está escondido de você. Pode me conhecer. E é interessante, nas Escrituras, várias vezes, quando se fala da relação sexual, diz assim, e fulano conheceu Cicrana. É uma linguagem dada por Deus, né? Se una a sua mulher. Agora, essa união não é só uma união física, não, é uma união de propósitos. Ambos vão começar a andar na mesma estrada. É uma união espiritual também, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos unir a julgo desigual com os infiéis. Casamento entre um crente e um incrédulo não dá certo, né? Tornando-se os dois uma só carne. Aí Paulo diz assim, grande é esse mistério. Por quê? Porque reflete, porque ilustra, porque dramatiza o relacionamento de Cristo, o noivo, com a igreja, a noiva. Existe um aspecto visível que aponta para uma dimensão invisível. Grande é este mistério. Aí Jesus continua, e de repente os discípulos dizem assim, divórcio é possível, quando há adultério. E o apóstolo Paulo coloca uma segunda razão, quando há um abandono irremediável do lar. E aí então a parte inocente é chamada a paz. É possível. A confissão de fé de nossa igreja tem um capítulo a respeito desse assunto. Divórcio é uma desgraça. É uma desgraça. Divórcio é pior do que a morte do cônjuge. Porque o divórcio é a morte do cônjuge, mas ele está vivo. É terrível. Aí, então, os discípulos dizem, mas se é esse o caso, é bom que o homem não se case. Eles dizem, é isso mesmo.
A gente pensa que Jesus ia aliviar, né? Ia amainar, né? Isso mesmo. Isso daí, se alguém tem esse chamado, o chamado do celibato, fique solteiro. Eu conheço vários rapazes dentro da igreja que namoram 3, 4, 5, 10 anos, namora uma, namora outra, já está com 50 anos, já tem 60 anos, não casa. Então não pode namorar. Porque o celibato é, na verdade, um chamado de Deus. E aí então Jesus coloca algumas condições para o celibato. Casamento, na verdade, precisa haver uma conjunção. E se não há, na verdade, possibilidade da conjunção, é uma das condições para o celibato, para viver sozinho. Não tem problema nenhum, né? Alguns são eunucos porque foram castrados. Jesus coloca isso, foram mutilados. E naquela época havia muita mutilação. Nos nossos dias existe muita mutilação na África, não só mutilação de homens, mutilação de mulheres, mulheres mutiladas para que não sintam prazer. Terrível. Operações terríveis, feitas com gilete. Alguns foram mutilados desta forma. Outros nasceram mutilados. Sua genitália é genitália mutilada, nasceram desta forma. Outros, na verdade, não têm apetite sexual pelo sexo oposto. É possível, não é não? Qual é o problema? Tem gente que nasce sem apetite sexual. Homens e mulheres. Eu tenho conversado com várias mulheres que dizem assim, reverendo, não gosto que me toquem. Não tem apetite, fica solteirona, tranquilo. E outros se fazem eunucos para se dedicarem ao Senhor. Isso é possível. Nós não concordamos com o celibato católico romano, porque todo religioso tem que ser celibatário. Não. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. E que o padrão do governo bem-sucedido na igreja é se ele governa bem os seus filhos na sua própria casa. Portanto, Deus determina que os sacerdotes, no caso, pastores, se casem. É melhor que se casem. E também aqueles que não conseguem se conter, quem vive abrasado, que se case, não tem nada de errado não. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu recomendo que sejam como eu, né? É bem provável que Paulo fosse viúvo. Ele não era solteirão, ele era viúvo. Porque ele era fariseu de fariseus, ou melhor, ele era de uma seita farisaica extremamente restrita, e só podia ser membro daquela seita quem fosse casado. Mas provavelmente ele era viúvo. Agora ele dizendo o seguinte, eu estou tão envolvido, tão participando de uma forma tão intensa, e viajando para baixo, para cima e tal, perigos muitas vezes, perigos da noite, perigos do dia, perigos dos inimigos de dentro, perigos dos inimigos de fora e tal, é melhor que eu não leve uma mulher comigo. Aí ele diz assim, não fiquem reclamando comigo não, porque eu estou vendo os outros apóstolos aí levando as suas esposas, não tem problema nenhum. Então, meus irmãos, o celibato é possível. Se você receber um chamado de Deus e quer ser celibatário, eu não quero, mas se você quiser, Deus tem chamado para os celibatários também. Então, meus irmãos, para concluir, que aí nós podemos ter perguntas, sejam pacientes comigo, não façam perguntas muito complicadas. Porque aí, quando a pergunta é muito complicada, eu passo a palavra para o pastor, ele responde para nós. Então, concluindo,
Nós estamos aqui num encontro dos homens da igreja. Os homens têm um papel muito importante na vida da igreja. Amanhã eu vou falar sobre esse aspecto. Por que o apóstolo Paulo parece tão mal criado quando ele diz assim, não permito que a mulher fale na igreja? Mas se você estudar um pouco o apóstolo Paulo, esta declaração é extremamente gentil, cavalheira. Então eu creio que o casamento foi estabelecido por Deus para promover este sacramento, entre aspas, a manifestação deste mistério, algo visível que aponta para realidades invisíveis. É o assim na terra como nos céus. Que Deus nos abençoe, então. Fiquem à vontade. Você quer controlar? Pode. Eu abro para perguntas. Normalmente, quando não há pergunta, é porque todo mundo entendeu ou porque não entendeu nada. Qual é? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Pode fazer. O primeiro é sempre alvejado. Meu nome é Samuel. Eu tenho uma parte na parte da criação de Adão e Eva que até hoje me deixa meio perturbado quando eu leio e não achei ainda uma explicação assim plausível. Se o senhor pudesse me explicar, é quando há o primeiro homicídio, Caim, Abel, e Deus o expulsa, mandando para a terra dos homens. Que homens são esses que não foram criados por Deus? Não, olha só, ali as escrituras elas vão narrando de forma pontual. Ela não narra tudo o que aconteceu, porque se narrasse tudo, evidentemente nós estamos ouvindo a narração até hoje. Então ela pontua alguns pontos que são extremamente importantes para o entendimento do desenrolar do drama, do desenrolar da história. Adão e Eva tiveram muitos filhos, e os filhos de Adão se casaram entre si, e tiveram muitos filhos. Era alguma coisa muito peculiar daqueles dias, né? Hoje a gente tem 2 filhos e está todo mundo achando que é muita coisa. Não, eles tinham 20, 30 filhos, né? Então, quando Caim peca e é expulso da convivência familiar mais íntima, ele comanda um grupo. E ele vai junto com a sua clã, o seu clã. Provavelmente as escrituras, quando falam sobre que ele foi para a terra dos homens, é exatamente estes que viveram uma perspectiva da terra. Porque Caim é alguém que vive da terra, se autobasta, se autolocupleta, né? Ele é alguém que vive sem a perspectiva de Deus. É por isso que é chamado a companhia dos homens, é neste sentido. Na verdade, o texto não é claro. Então, a sua dificuldade de entender o texto é porque o texto não explica. Mas esta é a forma como os intérpretes das Escrituras analisam textos como estes. Os textos das Escrituras não narram ponto por ponto, narram pontos em separado, para fazer, então, uma conexão histórica. Pois não? Uma questão que eu acho complicada na Bíblia é a questão da poligamia e se havia uma permissão especial ou se de fato os heróis da fé, né, a turma lá do Antigo Testamento, viveu em pecado. Se a poligamia é e sempre foi pecado ou... Porque aí nós teríamos que admitir essa questão. Então, olha, era um pecado cultural deles lá e... Bem, então, veja só.
quando a Bíblia fala de determinadas circunstâncias adversas, refere-se via de regra, no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Então, o pecado da poligamia, que foi, na verdade, exacerbada por Salomão. Salomão tinha só 700 mulheres, 300 concubinas. Eu não tenho ideia como é que ele dava conta de tanta sogra, né? E é interessante. No livro do Eclesiastes, ele fala alguma coisa a respeito do assunto. Qual o mal que ele colheu disto? Por que Salomão tinha tantas mulheres? Porque ele provavelmente tinha um apetite sexual incontrolável, né? Aí é interessante, no livro de Eclesiastes ele diz assim, porque tem gente que tem um apetite sexual incontrolável e experimenta a mesma coisa que Salomão experimentou. Ele diz assim, no meio de todas as mulheres, nenhuma. Você já pensou que frustração? E quando você lê Cantares de Salomão, você observa o seguinte, ele provavelmente amou uma, que os escritores, os intérpretes bíblicos dizem, ela não o amou. Já pensou a ironia? O cara teve todas aqueles que ele quis. A única que efetivamente ele amou, não o quis. Ele viveu em pecado. A ponto do livro das crônicas perguntar, o cronista pergunta, pecou Salomão em todas estas coisas? Aí a resposta do cronista é esta, sim, pecou em todas estas coisas. Agora vem uma coisa constrangedora, eu leio e fico constrangido. Pecou Salomão em todas estas coisas? A resposta, sim, Salomão pecou em todas estas coisas. Porém, Deus o amou. É por isso que ele tem um nome. Como é que Salomão chama? Gedidias, que significa o amado de Deus. Salomão é a prova mais inconteste que Deus ama aquilo que não é amável. E ele produz então amor fora de nós para nos amar. Tanto é que Salomão entendeu este princípio quando ele consagrou o templo ao Senhor. Ele mandou imolar milhares de animais. Por quê? Porque provavelmente a culpa de Salomão era de tal ordem exacerbada que ele precisava uma catarse espiritual. Matou milhares de animais, a ponto dos sacerdotes ficarem empapados em sangue, pisarem em lama de sangue. Nenhum daqueles sacrifícios perdoou pecados. E aí então esta história, este drama continua, porque há uma conexão nas escrituras. O drama continua de tal ordem que logo depois, quando João Batista vê Jesus se aproximando, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pecado sim, poligamia é pecado. Poligamia é pecado, porque poligamia basicamente é a declaração do seguinte, eu vou encontrar a minha felicidade na outra. Como aconteceu com a mulher samaritana, tinha 5 maridos. E Jesus disse para ela, olha, se você beber dessa água aqui, você continua a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você não precisa entender que a felicidade está no próximo lance amoroso. Porque se porventura você colocar na mão da sua esposa o direito de fazê-la feliz, você se torna uma aleijão emocional. Ela espirra e você fica resfriado. Se você não for feliz em Deus, você não pode ser feliz em mais nada. E quando você é feliz em Deus,
Na verdade, você promove felicidade. Então, quando alguém tem um grupo de mulheres para que ele possa se satisfazer, é porque ele não é feliz em Deus. Então é pecado. Pecado, a poligamia é pecado. É pecado. É porque lá no Novo Testamento diz que aquele que é nova criatura, ele não vive na prática do pecado. E esse pessoal todo aí do Antigo Testamento, então, nesse sentido, esteve na prática do pecado. Eu não sei se eu respondo o que eu estou pensando. Porque, na verdade, é uma coisa assim, bastante complexa, porque a descrição que a Bíblia faz a seu respeito e a meu respeito é que nós somos pecadores. E que, de alguma forma, nós não conseguimos escapulir de determinados pecados, talvez não esses tão escabrosos, mas de outros pecados que a gente tem e que a gente vive na prática deles, né? Tem um hino que depois você podia até cantar para nós, quando alguém chegou no céu e então perguntaram para ele assim: mas qual a razão de você estar aqui? Aí ele falou assim: foi graça, irmão. Foi graça, irmão. Veja só, o fato é o seguinte: eu não peço a Deus jamais que seja justo comigo. Eu ouvi um cara fazendo uma oração dessa, eu falei assim: esse cara é tarado, não é possível fazer uma oração maluca dessa. Ele orou assim: ó Deus, seja justo comigo. Se Deus respondesse aquela oração, aquele cara cairia fulminado na hora. Deus responderia assim: tchá. Eu não quero que Deus seja justo comigo, eu quero que Deus seja misericordioso. Porque, na verdade, é interessante, isso daqui é uma questão muito interessante, porque são os dois lados do processo da justificação e da salvação. Deus não fez você justo, Deus declarou você justo. Ele não infundiu justiça em você. Você não é justo, você é declarado justo. Então, a justiça declarada em você, na verdade, não muda propriamente os resultados da queda em você. Veja do outro lado agora. O pecado que foi imputado a Cristo não foi infundido em Cristo. Ele não foi maculado pelo seu pecado. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, mas ele não foi maculado pelos seus pecados. Ele continuou impoluto. Então, de um lado e do outro, Cristo mantém-se justo e ainda assim toma sobre si juridicamente a injustiça de todos nós. Por outro lado, ele imputa e não infunde justiça em você, de tal forma que, imputando, a justiça permanece dele e não sua. E por isso, então, eu não sei responder isso direito não. Então eu quero dizer para você o seguinte: somos pecadores, ainda que justificados. É por isso que Lutero cunhou uma outra frase latina extremamente importante: simul justus et peccator. Simultaneamente justo, por causa dessa justiça fora de você, et peccator, e pecador. A justiça é de Cristo, o pecado é seu. É isso que Lutero colocou. A frase que até hoje, nós os teólogos, estudantes aí, continuamos afirmando e levantando essa bandeira, graças a Deus. Reverendo, o que eu vou pedir, isso pode ser para amanhã, não tem problema. Talvez até fora do assunto.
o irmão, em um evento que eu estava, que o irmão pregou, que o irmão disse que um pastor foi pregar na sua igreja, e ele usou a seguinte, que o irmão teve que, depois que ele pregou, consertar, que ele disse que quando o homem não quer, nem Deus resolve. Lembra disso? Foi um pastor importantíssimo. Inclusive, eu não vou dizer o nome dele, porque você conhece quem ele é, né? Pastor importantíssimo. Ele disse o seguinte, que Deus pode tudo, menos contra a sua vontade. Deus não pode ir contra a sua vontade. Pastor presbiteriano. Aí, terminou o sermão, eu fiquei lá, assim, o que eu faço? Eu vou ter que consertar esse negócio, né? Aí eu orei, e na minha oração eu consertei, porque eu disse assim, ó Deus, se o Senhor não pode contra a nossa vontade, que é corrupta, é pecaminosa, degradada, ó Deus, então, arranca a nossa vontade de nós, e põe a tua vontade em nós. Aí uma senhora na porta da igreja me abraçou, né, e disse assim, reverendo, numa oração o senhor destrói todo o sermão daquele pastor? Falei, tem que destruir, né? Ok. Mais alguém? Fale agora ou cale-se para sempre. Até amanhã. Ok, meus irmãos, muito obrigado. Então nós vamos orar para encerrar esses momentos aqui. Eu vou pedir aqui o vice-presidente do Conselho, o presbítero Marcos, para vir aqui orar. Nós agradecemos, reverendo Ludigero, né, a boa vontade de estar conosco. Amanhã pela manhã, então, às 9 horas da manhã e às 18h30 no nosso culto. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos orar. Após essa oração, Jorge, você quer a palavra? Você já quer dar as instruções? O agradecimento pelo lanche, né? Vamos ter recepção. Ah, sim. Agradecer o lanche após esses momentos aqui. Vai ser no salão de festas, lá atrás? Lá no salão de festas, os irmãos estão convidados a partilharem de um lanche, um momento de comunhão. Então, o presbítero Marcos vai orar encerrando esses momentos, já agradecendo o lanche. Quando chegarmos lá, já vai estar servido. Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Damos graças, Senhor, pela oportunidade que nos dá mais uma vez, ó Pai, de sermos confrontados com a Tua palavra, Senhor. Palavra que é viva, que é eficaz e que produz mudança em nossas vidas, ó Pai. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, ó Pai, porque temos as Escrituras ao nosso alcance, ó Pai. E temos, ó Deus, diante de nós, homens, ó Pai, capacitados pelo Senhor mesmo para trazer essas palavras, ó Pai. Louvamos pela vida do reverendo Ludigero, que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre Teu servo, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pela nossa PH, pela União Presbiteriana de Homens da nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a liderança da nossa igreja, a liderança masculina. Que o Senhor possa nos capacitar. Que o Senhor possa, ó Pai, colocar em nós, ó Pai, a Tua vontade e o Teu querer. Agradecemos, ó Pai, pelo lanche que teremos agora. Prova mais uma vez, ó Pai, do Teu amor para conosco, nos provendo sustento, ó Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, queremos agradecidos. Amém.